Na esquina de uma viela esquecida pela cidade, escondido sob uma fachada simples e empoeirada, havia um antiquário que parecia existir fora do tempo. A placa acima da porta tinha letras desbotadas que mal formavam as palavras Relíquias Eternas. Apesar de discreto, o lugar exalava algo hipnótico, um chamado silencioso que ninguém parecia conseguir ignorar. Miguel, um jovem historiador que adorava explorar lojas antigas em busca de tesouros escondidos, sentiu-se inexplicavelmente atraído pelo local. Era como se seus pés o tivessem levado até lá sem que ele percebesse. A viela estava quase deserta, envolta por um silêncio opressor que tornava cada passo mais pesado. Quando ele empurrou a porta do antiquário, um sino ecoou pelo ar, seu som prolongado reverberando de maneira desconcertante. O interior era sombrio, iluminado apenas por luzes fracas que lançavam sombras fantasmagóricas nos cantos da sala. Aos olhos de Miguel, o lugar era um caos ordenado, estantes abarrotadas de livros antigos, vitrines com relógios empoeirados, estatuetas de porcelana e objetos que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Enquanto ele examinava os itens, um homem emergiu das sombras. O proprietário era alto, magro e vestia um terno preto impecável. Sua pele era pálida como cera e os olhos negros como a noite brilhavam com uma intensidade que deixou Miguel desconfortável. "Posso ajudá-lo?" ele perguntou, a voz baixa e carregada de uma calma inquietante. Miguel forçou um sorriso. "Estou apenas olhando." O homem inclinou a cabeça. "Ah, mas aqui os objetos escolhem seus donos." Ele voltou para trás do balcão, observando Miguel como um predador estudando sua presa. Miguel sentiu uma atração inexplicável por um pequeno espelho de moldura dourada com arabescos intrincados. Quando tocou o objeto, um arrepio percorreu sua espinha. "Quanto custa?" perguntou, apesar do desconforto. "Ah, o preço é justo", respondeu o homem com um sorriso que não alcançou os olhos. Miguel pagou, sentindo uma leve resistência ao receber o espelho. Ao sair do antiquário, algo no ar parecia mais pesado, como se ele tivesse levado algo além do espelho. Miguel chegou em casa com o espelho, ainda intrigado pelo magnetismo inexplicável que o objeto exercia sobre ele. Era um pequeno artefato, mas sua presença parecia preencher a sala inteira. Ele o colocou sobre a mesa central da sala de estar, onde a luz amarelada do abajur destacava os detalhes intrincados da moldura dourada. Enquanto arrumava o espelho em seu novo lugar, Miguel notou algo peculiar. O vidro parecia um pouco mais escuro do que um espelho comum, quase como se uma fina camada de neblina estivesse presa do outro lado. Ele inclinou a cabeça, tentando decifrar se era apenas o reflexo da lâmpada. Com o passar das horas, a sensação de desconforto que começara no antiquário voltou, lenta, mas constante. Sempre que passava pela sala, Miguel tinha a impressão de que havia algo diferente em seu reflexo. Não conseguia apontar exatamente o que era, mas os olhos do reflexo pareciam mais fixos, quase atentos. À noite, enquanto lia um artigo acadêmico no sofá, uma súbita onda de frio atravessou o ambiente. Ele se levantou para verificar as janelas, mas todas estavam fechadas. Quando voltou para a sala, parou de repente. Por um breve instante, jurou ter visto uma sombra passar pelo espelho. Miguel esfregou os olhos, convencendo-se de que era apenas o cansaço. Mas a ideia não o abandonava. Para tentar acalmar os nervos, desligou as luzes da sala e foi para o quarto. Contudo, a noite trouxe um sono inquieto. Em seus sonhos, Miguel se viu em um corredor longo e escuro, com paredes formadas por dezenas de espelhos semelhantes ao que havia comprado. Cada espelho refletia sua imagem, mas em alguns ele parecia diferente. Mais velho, com olhos fundos ou expressões de dor. Quando se aproximava de um espelho em particular, sentia um vazio crescente, como se algo estivesse sendo sugado de dentro dele. Acordou com o coração disparado, suando frio. Quando olhou para o relógio, percebeu que era madrugada.
mas algo o incomodava mais. O espelho parecia emitir um brilho tênue na escuridão, mesmo estando do outro lado da casa. Na manhã seguinte, Miguel acordou com uma sensação estranha, como se algo o tivesse deixado durante a noite. Ele tentou ignorar o incômodo enquanto seguia sua rotina. O espelho ainda estava no mesmo lugar, aparentemente inofensivo, mas toda vez que seus olhos cruzavam com o reflexo, um arrepio involuntário subia pela sua espinha. Enquanto tomava café, Miguel notou que não conseguia se lembrar de detalhes importantes sobre seu artigo em andamento. Ele tentou recordar o tema exato em que estava trabalhando, algo sobre uma crônica medieval, mas era como se a informação tivesse desaparecido da sua mente. Sentou-se ao computador, vasculhando arquivos e notas antigas, mas mesmo lendo suas próprias palavras, sentia como se não fossem suas. Era um vazio inquietante, algo que ele nunca havia experimentado. Decidiu sair de casa para espairecer. Caminhando pelas ruas movimentadas, Miguel percebeu que a sensação de vazio parecia crescer. Ele encontrou um colega de trabalho, Roberto, que o cumprimentou com entusiasmo. E aí Miguel conseguiu encontrar o que precisava ontem. Miguel franziu a testa. Ontem? Sim, o contato que te passei sobre os manuscritos. Roberto o olhava com uma mistura de confusão e preocupação. Ah, claro. Miguel mentiu forçando um sorriso. Não fazia ideia do que Roberto estava falando e aquilo o deixou inquieto. De volta ao apartamento, encarou o espelho por longos minutos, tentando afastar a ideia absurda que começava a se formar em sua mente. Algo nele estava errado. Para testar, pegou seu celular e tirou uma foto do reflexo. Ao conferir a imagem, seu coração disparou. O reflexo parecia mais escuro, os olhos fundos e a expressão cansada. Mas quando olhou novamente para o espelho, tudo parecia normal. Era como se o espelho estivesse mostrando partes dele que não deveria. E pior, partes que ele estava começando a perder. Nos dias seguintes, Miguel percebeu que algo profundamente errado estava acontecendo. Pequenas partes de si mesmo estavam desaparecendo, como se memórias e emoções fossem sugadas para um vazio invisível. Não era apenas a dificuldade em lembrar seu trabalho. Ele se sentia desconectado de coisas que antes eram fundamentais em sua vida. A pior confirmação veio quando encontrou uma antiga fotografia de família. Olhando para o retrato, Miguel percebeu algo aterrador. Ele não conseguia lembrar do nome de seu avô, alguém que antes ocupava um espaço significativo em suas lembranças. Tentou desesperadamente puxar aquela memória, mas tudo o que encontrou foi um silêncio perturbador. Decidido a entender o que estava acontecendo, voltou sua atenção ao espelho. Miguel o examinou cuidadosamente, tentando identificar qualquer marca ou detalhe que pudesse explicar a estranheza. Foi então que notou algo que antes havia ignorado. Gravado em letras minúsculas na base dourada, havia uma inscrição em latim. Com a ajuda de um livro de traduções que tinha em sua coleção, ele conseguiu decifrar a frase Animus dat pretium. A alma paga o preço. Miguel sentiu um frio percorrer seu corpo. A inscrição parecia uma confirmação de algo que ele temia desde o momento em que trouxe o espelho para casa. Aquilo não era apenas um objeto decorativo. Começou a pesquisar o antiquário. Não foi fácil, já que parecia não existir nenhum registro do lugar. Perguntou a colegas que conheciam a região, mas ninguém se lembrava de ter visto ou ouvido falar de uma loja chamada Relíquias Eternas. Foi só depois de vasculhar fóruns obscuros na internet que encontrou histórias que o deixaram arrepiado. Outras pessoas também haviam comprado objetos estranhos de um antiquário misterioso, descrito exatamente como o que Miguel visitara. Os relatos falavam de azar inexplicável, perdas emocionais e até mortes. Havia menções de um homem alto e pálido como o proprietário, mas ninguém sabia o nome dele e o antiquário parecia desaparecer tão misteriosamente quanto surgia.
As peças começaram a se encaixar de forma macabra. O espelho estava roubando sua essência, consumindo sua alma aos poucos, e o antiquário, com seu dono enigmático, parecia ser a origem de tudo. Miguel sabia que precisava de respostas, e só havia um lugar para buscá-las. De volta ao antiquário. Miguel hesitou em retornar ao antiquário, mas sabia que não tinha escolha. A cada dia, a sensação de vazio crescia, e ele temia que, se esperasse mais, não sobraria nada de si para lutar. Naquela noite, munido de uma lanterna e de sua determinação, caminhou até a viela onde encontrara o local pela primeira vez. Para sua surpresa, a loja estava lá, exatamente como antes, apesar de parecer ainda mais decadente. A placa com as palavras "Relíquias Eternas" pendia de forma precária, e a luz fraca do interior escapava pelas frestas da porta. Ao empurrá-la, o mesmo sino ecoou, mas dessa vez o som parecia distorcido, quase um gemido. Dentro, o ambiente estava ainda mais sombrio. As prateleiras e estantes permaneciam abarrotadas de objetos estranhos, mas agora, Miguel sentia que estava sendo observado, não apenas pelo proprietário, mas por algo mais. "Você voltou", disse a voz baixa e inconfundível do homem pálido que estava atrás do balcão, como se nunca tivesse saído dali. "Eu sabia que voltaria." "Eu quero respostas", disse Miguel, tentando soar firme, mas sua voz tremeu levemente. O homem inclinou a cabeça e sorriu de maneira enigmática. "Respostas? Ah, mas para isso, você deve ver além." Ele apontou para o espelho, que Miguel segurava com força nas mãos. De repente, o vidro do espelho começou a brilhar com uma luz dourada e pulsante, como se estivesse vivo. Antes que pudesse reagir, Miguel sentiu uma força invisível puxá-lo. O mundo ao seu redor se dissolveu e ele foi engolido pela escuridão. Quando abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente. O ar era denso e o chão sob seus pés parecia formado por uma névoa espessa. Ao redor, figuras escuras vagavam como sombras distorcidas. Ele percebeu com horror que eram humanos. Ou pelo menos haviam sido. "Eles estão aqui há muito tempo", disse uma voz feminina, quase um sussurro. Miguel virou-se e viu uma sombra que parecia diferente das outras. Ela tinha olhos brilhantes que pareciam implorar por ajuda. "Ele nos prendeu, ele nos tomou." Antes que Miguel pudesse perguntar mais, dezenas de sombras se aproximaram, suas vozes se unindo em um coro aterrador. "Saia, tu antes que seja tarde demais." De repente, Miguel sentiu uma força o puxar de volta, abriu os olhos e estava novamente no antiquário. O proprietário o observava com um sorriso satisfeito nos lábios. "Agora você entende", disse ele. "Mas saber não é o suficiente. A pergunta é: o que você fará a respeito?" Miguel não respondeu. Tudo o que sabia era que precisava encontrar uma maneira de escapar antes de se tornar mais uma sombra naquele lugar. Miguel respirava com dificuldade, o peso do que havia acabado de vivenciar pesando em seu peito. Ele estava de volta ao antiquário, mas sabia que o tempo não estava ao seu lado. A cada segundo, sentia-se mais exaurido, como se algo invisível estivesse arrancando fragmentos de sua alma. "Você roubou algo de mim", disse ele, a voz carregada de raiva e desespero. O homem atrás do balcão não respondeu imediatamente. Ele apenas o observava com aquele sorriso enigmático, os olhos negros brilhando como um poço sem fundo. "Roubei?" perguntou, como se a ideia o divertisse. "Ah, não, você deu livremente. Você fez uma escolha, Miguel." "Eu não sabia o que estava comprando", rebateu Miguel, apertando o espelho em suas mãos. O colecionador inclinou a cabeça, quase como se estivesse avaliando um aluno que não compreendia uma lição simples. Os contratos mais poderosos são aqueles que não precisam ser escritos. Você queria o espelho, ele chamou por você, assim como você foi atraído por este lugar. Não foi o destino, Miguel. Foi desejo, e todo desejo tem um preço.
Miguel sentiu a raiva ferver dentro de si. Eu quero minha alma de volta. O homem riu suavemente, um som que parecia ecoar no espaço fechado do antiquário. Ah, você não entende, não é? Sua alma não pertence mais a você. Ela é apenas um pedaço agora, uma pequena parte do meu acervo. Ele gesticulou para os objetos ao redor. Cada um desses itens carrega um fragmento de alguém. Um artista que desejava fama, um amante que buscava vingança, um sonhador que ansiava por riqueza. Você não é diferente deles. Miguel sentiu um nó na garganta, mas não estava disposto a desistir. Ele segurou o espelho com força, encarando o reflexo distorcido que agora parecia exalar um brilho sombrio. "E se eu quebrá-lo?" perguntou desafiador. O sorriso do colecionador desapareceu por um instante, substituído por algo que parecia preocupação. Mas foi rápido demais para que Miguel tivesse certeza. "Ah, você poderia tentar", disse ele, voltando a sorrir. "Mas você realmente sabe o que acontece quando uma alma fragmentada perde seu vínculo? Você desaparece, Miguel. Para sempre. Nem aqui, nem em outro lugar." Miguel hesitou. O peso da escolha parecia insuportável. Ele podia sentir o espelho pulsando em suas mãos como se estivesse vivo. O que era pior? Continuar a perder sua essência ou arriscar o desconhecido? De repente, o ambiente ao seu redor começou a mudar. As paredes do antiquário tremeluziam, como se fossem feitas de fumaça. A voz do colecionador ecoava, ficando mais profunda e distorcida. "Faça sua escolha, Miguel. Mas lembre-se, toda ação tem um preço." Miguel olhou para o espelho uma última vez. O reflexo o encarava, os olhos cansados e suplicantes. Com um grito, ele ergueu o espelho acima da cabeça e o lançou ao chão, quebrando-o em 1000 pedaços. O som foi ensurdecedor, um misto de vidro estilhaçado e gritos que pareciam vir de outro mundo. Miguel foi jogado para trás, sentindo uma força imensa atravessar seu corpo. Quando abriu os olhos, estava sozinho. O antiquário havia desaparecido, e tudo o que restava era um vazio inquietante. Miguel acordou no meio da viela. O céu acima estava encoberto por nuvens pesadas e um vento frio soprava ao redor, mas ele não sentia nada além de um vazio esmagador dentro de si. Com dificuldade, se levantou, olhando em volta. O antiquário havia desaparecido. Não havia sinal da porta, da placa ou do homem pálido, apenas uma parede de tijolos sujos, como se o lugar nunca tivesse existido. Ele tentou se concentrar, mas sua mente parecia uma colcha de retalhos incompleta. Memórias vinham e desapareciam como fumaça. O nome de sua mãe escapava de sua língua, o rosto de amigos parecia borrado e até mesmo sua própria voz soava estranha quando murmurava para si mesmo. O que aconteceu? O peso do que fizera caiu sobre ele como uma avalanche. Ele havia quebrado o espelho, destruído o vínculo que segurava o pedaço de sua alma. Mas isso o libertou ou apenas o condenou a algo pior? Ao chegar em casa, o apartamento parecia vazio de uma maneira que ia além do físico. Era como se o espaço não fosse mais dele, como se ele fosse um intruso. Tudo estava no lugar, mas nada parecia correto. Miguel se aproximou do espelho do corredor, um comum que ele havia instalado anos atrás. Ao se olhar, sentiu o ar escapar de seus pulmões. O reflexo estava lá, mas não era ele. Pelo menos, não inteiramente. A figura do outro lado parecia mais pálida, mais exausta, como se a vitalidade que ele perdera estivesse estampada naquele rosto. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Apenas o reflexo abriu a boca, como se quisesse dizer algo. E então, o reflexo sorriu. Um sorriso que Miguel sabia que não era dele. Naquela noite, os sonhos voltaram, mas agora eram ainda mais aterradores. Ele estava novamente naquele corredor de espelhos, mas os reflexos não o mostravam mais. Cada espelho continha outras pessoas, figuras que se contorciam em agonia, tentando escapar, mas presas dentro dos limites do vidro. No final do corredor, ele viu o colecionador, parado, imóvel. Você pensa que se libertou,
A voz profunda e calma ecoou. Não há liberdade sem custo. Você não tem mais alma para perder, Miguel. Mas o que resta de você ainda me pertence. Ao acordar, Miguel percebeu que não era um sonho. O relógio na parede estava parado, e o silêncio em sua casa parecia absoluto, como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir. Quando se levantou e olhou pela janela, viu que as ruas estavam desertas. Não havia movimento, nenhuma luz nas casas vizinhas, nenhum som de carros. Apenas uma escuridão que parecia se espalhar como uma sombra viva. Desesperado, Miguel saiu para as ruas, chamando por alguém, por qualquer pessoa. Mas tudo estava vazio. Ele começou a correr, mas as ruas pareciam se dobrar sobre si mesmas, levando-o de volta ao mesmo ponto de partida, a viela onde o antiquário havia estado. Desta vez, havia algo no lugar. Não era a loja, mas um único espelho, maior do que qualquer outro que ele já tinha visto. A moldura dourada brilhava, mesmo na escuridão, e o vidro parecia pulsar como uma superfície líquida. Ao se aproximar, Miguel viu algo que o fez congelar. Ele mesmo preso do outro lado. Seu reflexo parecia suplicar, os olhos arregalados de pavor. "Ajude-me", sussurrou o reflexo, batendo no vidro, mas o som estava abafado, como se viesse de muito longe. Miguel estendeu a mão, mas antes que pudesse tocá-lo, uma figura surgiu no espelho ao lado de seu reflexo. O colecionador. "Bem-vindo ao meu acervo, Miguel", disse ele, o sorriso voltando ao rosto pálido. Miguel tentou recuar, mas não havia mais para onde ir. Sentiu uma força irresistível puxá-lo e, antes que pudesse resistir, foi tragado para dentro do espelho. De volta ao apartamento, tudo parecia normal. O espelho no corredor agora exibia um reflexo vazio, imóvel. O telefone tocou, mas ninguém atendeu. Miguel estava lá, mas não estava mais. Na viela, onde o antiquário havia desaparecido, uma nova placa surgiu na parede, simples e discreta, com letras douradas que brilhavam suavemente. "Relíquias eternas". E na vitrine do antiquário, entre dezenas de objetos sombrios, estava o espelho de Miguel, esperando por sua próxima vítima.